No vídeo passado, tratamos de duas situações diferentes, no qual uma pessoa teria sido feita eunuco por conta de outras pessoas. A gente viu aquela situação onde um servo de guerra foi então mutilado pelos seus adversários para que ele trabalhasse como servo, próximo a princesas, próximo a rainhas. E a gente também viu outra situação onde uma pessoa acaba nascendo, é um eunuco desde o ventre de sua mãe. Agora, eu gostaria de focar também sobre o último caso que Jesus menciona em Mateus capítulo 19, que é um eunuco que assim se fez por conta do reino de Deus. O que isso quer dizer? Lembrando que no final do último vídeo a gente viu que a Bíblia ensina que é importante se casar, é importante ter filhos, inclusive o próprio apóstolo Paulo escreveu que ele desejava que as mulheres casassem, as mulheres jovens casassem e tivessem filhos. E eu digo isso porque o que a gente está logo para ler aqui, 1 Coríntios capítulo 7, é um trecho da Bíblia que muitas pessoas tentam corromper, tentam levar para outros contextos, para outras interpretações, criando uma ideia totalmente bizarra de que o casamento ou as relações íntimas entre um homem e uma mulher são erradas depois do casamento. Que todos nós devemos nos abster totalmente, ou que, por exemplo, algumas levam para um outro oposto, que seria que Paulo sempre escreve as opiniões dele, então tudo que ele escreve na Bíblia você não pode confiar 100% que é a palavra de Deus, é a palavra de Paulo. E Paulo pode ser preconceituoso, ele pode ser machista, Paulo pode ter umas opiniões erradas. Então, se é Paulo que escreveu, você não dá tanta moral. O que é um pensamento também extremamente errado. Afinal, grande parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E se você toma essa posição quanto a virtualmente mais da metade do Novo Testamento, como você vai levar o restante da Bíblia? Então, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre o porquê que a Bíblia é a palavra de Deus, o que a gente pode aprender com a Bíblia, já está bem aqui definido nos vídeos, especialmente nas reuniões dos Nascidos de Novo. Se alguém tiver alguma curiosidade acerca disso ou dúvidas acerca disso, queira saber mais sobre isso, assistam o vídeo, assistam a reunião, a gente pode falar com grande atenção a essas questões. Mas, continuando então o assunto aqui, vamos para 1 Coríntios capítulo 7. Um eunuco que assim se fez por conta do reino de Deus. Vamos então para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui a gente tem um versículo muito importante, no qual o apóstolo Paulo já está nos dando uma informação acerca de como que um homem se envolver no toque físico, nesse contato físico com uma mulher, pode ter consequências ruins. E aqui, se a gente pensar especialmente na fornicação, que é o que é mencionado no próximo versículo, a gente vê que como que o toque físico, o íntimo, pode estar correlacionado com esse ato de um homem tocar uma mulher. Não há nada de errado em você cumprimentar alguém com um aperto de mão. Aqui no Brasil a gente tem até costumes que outros países não têm de proximidade, onde às vezes um homem cumprimentaria uma mulher com um abraço, com um beijo na bochecha. E se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ter até exemplos também, onde o próprio apóstolo Paulo, exemplos do Novo Testamento, falando para saudar os irmãos com um beijo santo, que talvez é um costume que às vezes a gente nem tem aqui no Brasil, de um homem cumprimentar um homem ou uma mulher com um beijo na bochecha ou um beijo nessa parte do corpo, que é um costume que eles tinham naquele momento. Então, isso não é errado, mas se a gente estiver falando de, por exemplo, um casal de namorados que está sozinho, constantemente se abraçando nesse momento sozinho, num quarto com a porta fechada, é um passo da fornicação. É muito fácil de uma coisa levar a outra. Isso é o que esse versículo está falando. Eu vou também estar fazendo um vídeo especificamente acerca dessa questão do toque íntimo e como isso pode estar relacionado com também os ciúmes. Então vamos prosseguir aqui para o versículo 2. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tem a sua própria esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Isso daqui é uma das únicas coisas em que basicamente a gente tem um 50-50 na questão de autoridade.
o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Isso aqui é um assunto muito importante também que eu vou estar tratando em um vídeo específico, que é dessa obrigação conjugal. Mas é importante que a gente leia isso para a gente compreender o restante das falas de Paulo acerca da virgindade. Vamos então continuar a nossa leitura. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento por algum tempo, para que se deem a jejum e oração, e ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Mas eu falo isso por permissão, e não como mandamento. Vamos ver então o que ele vai estar continuando falando nesse contexto de permissão, e não exatamente o mandamento. Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu. O apóstolo Paulo ele não era casado. Diferentemente de Pedro e João, que eram inclusive pastores, eles eram anciões, eles eram bispos, ou seja, eles eram casados, eles tinham filhos. Diferentemente deles, o apóstolo Paulo não teve nenhum relacionamento físico. Ele viveu uma vida inteira de virgindade. Então o apóstolo Paulo era um pastor? Não. Ele era um apóstolo, ele foi um grande homem de Deus, mas ele teve essa vida que foi diferente de Pedro e João. Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecerem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com o seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Mas aos restantes digo eu, não Senhor. Ou seja, uma opinião de Paulo. De fato, isso é uma opinião de Paulo, mas a gente vai entender o contexto do porquê que a opinião dele ainda é importante. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Então, enfim, aqui a gente tem uma questão que também é importante. Eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre casamento com infiéis, para não ficar misturando muito ambos os assuntos. Mas o fato é que, mesmo que seja uma opinião de Paulo, por estar na palavra de Deus, isso quer dizer que é uma opinião boa. Então, por mais que não seja a vontade de Deus que todo homem na terra não se case, ainda assim é bom caso alguém decida se tornar um eunuco pelo reino de Deus. Caso um homem ou uma mulher decida não se envolver em nenhum tipo de relacionamento e focar 100% no serviço de Deus. Isso é algo que algumas pessoas conseguem fazer porque elas naturalmente não sentem tanta atração, tanta vontade de estar em um namoro, em um casamento, como os outros. Eu já encontrei pessoas assim, eu já tive pessoas no qual eu estudei juntos, homens que não tinham tanta vontade de estar em um relacionamento. Isso não quer dizer que eles estão em pecado e muito menos, se ele não gosta de estar em um relacionamento, então ele é um homossexual, ele é um sodomita. Não. Existem pessoas que escolhem viver uma vida de virgindade. Por mais que sentem atração pelo gênero oposto, como o homem normal, nenhum homem normal sente atração pelo próprio gênero. Isso é algo específico a reprovados, isso é algo extremamente nojento. Mas existem pessoas que, mesmo sentindo essa atração, não é algo que queima dentro delas, que abrasa dentro delas. E se essas pessoas não sentem essa queima, esse fervor, elas conseguem manter essa vida de virgindade felizes. Agora, caso você tenha, e no meu caso eu tenho, essa atração forte, esse desejo de estar em um relacionamento, eu tenho vontade de me casar, eu tenho vontade de ter filhos. Se eu tenho esse desejo, eu então devo me casar. Porque eu não vou ter uma vida completamente feliz vivendo uma vida total de virgindade, de isolamento de um casamento. Não seria o melhor para mim. E aí vira uma questão que qual é o melhor para você? Tanto para mim quanto para você, fornicação, adultério, extremamente errado, um pecado muito grande. Porém, ninguém é obrigado a se casar. Ninguém é obrigado a permanecer descasado, né? Vou usar essa palavra, mas que não seja melhor. Então, vamos aqui para o versículo 24, para a gente poder continuar entendendo aqui o que Paulo queria nos dizer. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Algumas pessoas
sentem naturalmente mais vontade de estar em um namoro. É algo que é importante para elas até se sentirem melhores, até se sentirem mais tranquilas. É um estado que pode até ser relacionado com uma carência emocional. Não estou dizendo com uma carência errada, que é algo negativo. Eu me sinto bem estando com a minha namorada. Eu amo minha namorada e eu pretendo me casar com ela. Eu sei que muitas pessoas pelo mundo assim são. Se não fosse, ninguém ia estar vivo, né? A gente ia ter um marido e uma mulher para gerar filhos, não ia ter mais ser humano. Ia parar em Adão e Eva. Então não é errado ter filhos, não é errado se casar. Isso é parte da vontade de Deus. Mas há pessoas cuja vontade de Deus para a vida delas pode acabar sendo não se casar, não ter filhos, viver uma vida inteira de abstinência. Continuando aqui no versículo 25. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, contudo eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. O apóstolo Paulo era um homem cheio de sabedoria e entendimento por conta da bênção de Deus. Então, a opinião dele, por estar na Bíblia, é válida, ainda é importante. E vejamos que esses são um dos únicos momentos onde ele diz: não é um mandamento do Senhor, é uma opinião minha. Então, todo o restante que Paulo falou é um mandamento do Senhor. E eu digo isso porque as pessoas geralmente falam que quando o apóstolo Paulo diz que a mulher não deve usurpar a autoridade do homem dentro da igreja, que ele estava sendo machista, era uma opinião machista dele, então você desconsidera. Assim, não está de nenhuma forma levando a palavra de Deus a sério. Não está de nenhuma forma levando o que foi inspirado pelo Espírito Santo a sério. Continuamos então o nosso estudo. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Estás ligado a uma esposa? Não busques desligar-te. Estás desligado de uma esposa? Não busques esposa. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. E de fato, quando você escolhe se envolver em um relacionamento, você vai ter problemas a mais. Isso é um fato. Quanto mais pessoas você envolve na sua vida, eu estou falando aqui, por exemplo, de tem a sua esposa e agora você tem seus filhos, você é responsável pela sua esposa, você é responsável pelos seus filhos. Então, se seu filho está tendo algum problema na escola, se seu filho está doente, você é 100% responsável por ajudar, por fazer a sua parte, por fazer o possível para se envolver. Então, naturalmente, o tempo de descanso que você teria, você tem que dedicar para o seu filho, você tem que dedicar para a sua esposa, e isso pode envolver situações diferentes que vão te deixar cansado, que vão tirar parte da sua privacidade ou do seu tempo livre que você teria, isso é normal. E aí cabe a cada um de nós avaliar o que é melhor. Agora, eu acredito que se uma pessoa escolhe se casar, é da vontade de Deus que ela tenha filhos, que ela tente pelo menos. Novamente, há pessoas que nascem inférteis. Se você nasceu infértil, eu acredito que você deva aceitar isso. A gente tem várias mulheres na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que eram inférteis. E é da parte de Deus. Deus faz com que o homem seja infértil, com que o homem seja fértil, com que a mulher seja infértil, com que a pessoa nasça cega, com que a pessoa nasça vendo, com que a pessoa nasça surda, com que a pessoa nasça ouvindo. E eu não acredito que a gente deva lutar contra essas questões. Se Deus colocou assim nessa condição, Ele consegue reverter, se for da vontade dEle. Porém, o essencial para a gente associar aqui é que há situações que vão ser melhores para certas pessoas e para outras pessoas vai ser melhor não se envolver com casamento, não se envolver com namoro. A gente tem essa escolha, a gente tem esse livre-arbítrio de tomar qual caminho a gente vai querer. Vamos continuar então aqui no versículo 29. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposas sejam como se não tivessem nenhuma. E os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como não abusem dele. Porque a moda deste mundo passa. A gente precisa entender também que as coisas aqui da terra, inclusive o casamento, ele não é algo que se estende à ressurreição. Ele não é algo que se estende à próxima vida. E eu não estou falando aqui de reencarnação, de ressurreição. Estou falando aqui do momento onde vamos ganhar corpos glorificados.
E até por isso também que quando a gente tinha a pergunta dos judeus acerca de a mulher que se casou com vários irmãos diferentes que foram morrendo, qual deles, ela será esposa na ressurreição? Nenhum. Então, a gente não tem o casamento se estendendo após a vida aqui terrena. E a gente precisa entender que tem coisas extremamente importantes aqui na Terra, mas não é para sempre aqui na Terra. Tesouros do reino de Deus são para sempre. O alimento que a gente come fisicamente é importante, mas no final de tudo vai chegar um momento onde a gente não vai mais se alimentar fisicamente, onde a gente não vai mais beber água fisicamente, onde a gente não vai mais estar com os nossos bens materiais aqui na Terra fisicamente. Ter uma casa é ótimo, ainda mais nesse frio que está fazendo, e em um momento é um sol muito quente, no outro momento é um gelo congelante, e é ótimo estar em uma casa com teto, que dá para proteger, uma roupa me cobrindo, mas isso não se estende para sempre. Isso não pode ser o último, principal motivo da minha vida, da minha existência. Continuando então aqui a leitura. Versículo 32. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor. E como ele pode agradar ao Senhor? Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar a sua esposa. Há diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar o seu marido. E, novamente, há momentos onde a gente vai ter que se envolver com as situações do nosso cônjuge, da pessoa que a gente está com o nosso relacionamento. Eu vou ter que deixar, por exemplo, da leitura bíblica que eu ia fazer, para, vamos supor aqui, uma situação muito ruim. A minha namorada está muito doente, ela precisa ir no hospital, eu preciso acompanhar ela no hospital. É parte do meu dever, como namorado, como futuro marido, acompanhá-la, ajudá-la na saúde e na doença. É parte da minha obrigação na relação que nós temos. E, de fato, se eu não tivesse me envolvido com ninguém, se eu tivesse aqui somente focando 100% em ler a Bíblia, a não ser que eu fisicamente estivesse passando por um momento de ter que ir para o hospital, eu poderia estar aqui totalmente. Mas vejamos como que não é errado eu, como namorado, ajudar minha esposa. É meu dever. Como namorado, não é como namorado ajudar minha namorada, ou o marido ajudar sua esposa, é dever. Eu estaria errado de não ter ido com ela. Eu estaria extremamente errado de não fazer a minha parte. Mas por eu estar nesse relacionamento, eu tenho uma obrigação a mais para me preocupar, além das coisas de Deus. É esse o princípio. Quando você se envolve com um relacionamento, quando você se envolve com uma família, são mais preocupações, mais situações e cuidados que você tem que ter na sua vida aqui na Terra. Esses cuidados podem acabar em certos momentos impedindo com que a gente desfrute do nosso tempo que normalmente a gente teria para as coisas de Deus. Mas não quer dizer que eu estou pecando por levar o meu filho no médico, por jogar futebol com meu filho, que eu não vejo porque eu estou trabalhando constantemente. Mas peraí, filho, eu não vou dar atenção para você. Eu vou ler a Bíblia o dia inteiro. Por que que eu não leio a Bíblia junto com meu filho? Por que que eu não passo um tempo com meu filho e depois leio a Bíblia com ele? Então, vejamos como temos mais situações que preocupar e nos adequar. Então, a gente continua aqui para encerrar o nosso estudo, indo para o versículo 35. E eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar a flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade. Novamente, se essa pessoa não sente aquele queimar, que ela vai se sentir muito mal se ela não casar, se ela não tiver um relacionamento. Se essa pessoa tem esse domínio, essa força de vontade grande, sobre a vontade, no caso, domínio sobre não querer se casar, sobre não necessitar disso para a sua vida. E assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim, então, aquele que a dá em casamento, faz bem. Mas o que a não dá em casamento, faz melhor. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer,
ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. É outro ponto muito importante. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. E penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Amém a isso. Paulo tem o Espírito de Deus, a opinião dele é válida, e nesses versículos aqui é extremamente válida. Então, qual que é a conclusão? Há em alguns casos que para as pessoas que conseguem se controlar, que conseguem ter esse domínio, que têm essa força acerca da vontade delas, é melhor para eles que não casem, que permaneçam uma vida sendo eunucos para o reino de Deus. Não no sentido de mutilação física, como o segundo exemplo de eunucos, mas no sentido de escolher, decretar no seu coração e assim viver. Quanto ao restante das pessoas, e isso me inclui, eu estou dentro das pessoas que quer se casar, que quer ter filhos, o melhor para mim é me casar e ter filhos. Cada homem assim seja de acordo com o que Deus o deu. E é isso que a gente tem que tirar de entendimento. A gente não tem na Bíblia nenhum mandamento, você vai se casar, você é obrigado a se casar, e nem você vai permanecer virgem a sua vida toda, você tem que permanecer virgem a sua vida toda. É nesse momento em que entra a questão do versículo de dividir corretamente a palavra de Deus, em ver em que momento, em que situação é mais adequado fazer X ou Y. Espero que isso tenha ficado claro. É um assunto que envolve um número maior de versículos, mas ainda assim é um assunto muito importante para termos em nosso coração e em nossa mente. Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite e até mais.